pessoal, eu vou passar os slides para você. Vão ser algumas páginas aí trazendo conceitos de indústria 4.0 e depois, né, a demonstração e o restante da aula fica livre para o trabalho, tá, pessoal? Então, essa é a ideia. Vou voltar a minha tela para vocês. Estão enxergando então, pessoal, que indústria 4.0? Sim. Joia. Aqui eu não vou aprofundar o tema, tá? Mas é para quem quiser, né, estudar um pouco mais sobre esse assunto. Algumas das questões que eu apresento aqui vão estar nos livros. Tem 2 livros. Se colocar Indústria 4.0 lá na minha biblioteca, né, que vocês têm acesso. Se não me engano, tem 2 títulos que tem o nome Indústria 4.0. Tá? São livros ainda bastante genéricos, tá? Então, não são livros assim profundos sobre algum tema, até porque esse é um tema até que é de certa forma novo. Mas é interessante, né, porque eles vão abranger desde a base, né, até realmente aprofundar um pouquinho em cada um dos temas que a Indústria 4.0 abrange, tá, gente? Então, antes de mais nada, é só perguntar aí se alguém, por acaso, nunca ouviu falar desse tema, Indústria 4.0. Ou se todos já conhecem ou já ouviram falar, pelo menos. Devo ter que olhar o chat, né? Se alguém responder pelo chat, não vou ver. Já ouvi falar, professor. Alguém não Eu ouviu já. falar? É mais fácil. Tá. Mas assim, vamos. Eu vou pedir para vocês escreverem até aqui, tipo, de 0 a 5, sendo 0, não conheço, a 5, pô, sou expert no negócio já. Onde é que vocês estariam aí de 0 a 5, né? Tendo 5, já apliquei exemplos, já sei como é que funciona na prática, né? Tá. Então a maioria ainda está começando, ali o Vinícius já está intermediário, o Lucas já certamente já mexeu com alguma coisa, tá? Então, é bom saber, assim, para quem está começando, realmente alguns conceitos aqui vão ser importantes. Mas o importante também, eu estou aprendendo sobre indústria 4.0 todo dia que eu mexo nesse assunto, porque como ele abrange muita coisa, todo dia que eu paro para estudar alguma coisa com relação a isso, ou aplicar alguma coisa com relação a esse tema, eu aprendo alguma coisa, porque é muito abrangente, tá, gente? E tá todo dia aí surgindo novas possibilidades, tá? A gente vai seguir esses tópicos aqui hoje, né, trabalhando com os motivadores e os viabilizadores dessa, dessa chamada revolução aí, né? A gente vai falar sobre alguns pilares que envolvem, então, o Indústria 4.0, que é mais forte, né, dentro desse conceito, porque, na verdade, qualquer, hoje, né, trabalho de TCC, dissertação de mestrado, né, ou alguma tese de doutorado que trate do assunto, vocês vão ter toda uma introdução falando sobre o histórico, né, e aqueles desenhos que tem pra caramba, botar Indústria 4.0 no Google, né, vai ter sempre aquele Indústria 4.0 no meio e todos as áreas que abrangem ao redor, né, bem clichê isso aí. Só que algumas delas são mais, né, presentes nesse conceito, elas são, digamos assim, algo mais próximo de uma base, um pilar, do que outras que são realmente daí braços, né, são questões que abrangem, né, alcançam, né, onde ela alcança a indústria 4.0, não necessariamente o que torna ela possível, tá?
Eu vou dar alguns exemplos aqui de aplicação, pouca coisa, assim, só para vocês entenderem, e a gente vai ver, de fato, né, um exemplo aqui dentro de um contexto da disciplina, tá? Utilizando o Factory.io, o CodeSys, mas em vez de transportar as informações para um supervisório, a gente vai jogar isso na nuvem, né? E tornar isso possível para a visualização aí em qualquer lugar, tá? Bom, pessoal, o fato da indústria 4.0 ser a quarta revolução industrial, né? Quase todo mundo já sabe. Até talvez perguntar para minha mãe lá, ela já vai saber dizer isso aí, porque outro dia ela comentou comigo no negócio de indústria 4.0, não sei qual que foi o assunto, mas ela falou isso aqui. Então esse termo, né, indústria 4.0, tá em tudo quanto é lugar. Qualquer área que esteja relacionada à indústria 4.0 vai colocar esse 4.0 ali só para referenciar, né? Então é, você tem ali a cadeia de produção agrícola 4.0. Quer dizer que né, significa que aquele setor ele está pensando em todos esses conceitos de indústria 4.0 e aplicando, né? Então assim que ela né, eu não ia vir aqui contar a história para vocês da primeira revolução industrial, da segunda, da terceira, para depois chegar na quarta, tá? Mas tem que lembrar disso, né? E acho que um ponto só interessante sobre esse tema é que no Brasil a gente ainda está indo para a terceira em muitos pontos, tá? Que seria o que a gente aprende de CLPs, etc, né? Então, em alguns casos a gente nem tem isso ainda muito consolidado, quem dirá, né? Dar um pulo, um salto aí para a indústria 4.0. Mas ah, é possível, né, você fazer digamos, um salto da 2 para 4, tá? É possível. Não vou dizer que não. Tanto é, na verdade, o ideal é você fazer uma indústria do zero, né? Ela, ela, né, ela quando for montada já pensando no 4.0, qualquer evolução, seja da 2.0 para 4.0 ou da 3.0 para 4.0, dá trabalho, né? Então, o, o ideal é as novas indústrias já pensarem nesse conceito, porque transformar as atuais é um desafio bem grande, tá? E aí a gente vai falar aqui, né, o que então motivou e tornou possível essa revolução, tá? Então, por que isso não aconteceu antes? Por que não foi feita essa transição já há 10 anos atrás, né? Sendo que já tinha internet naquela época, né? Então, o que mudou de lá para cá, tá? E aí a gente vai pontuar aqui alguns fatores, tá? Importantes. Um que é muito forte, tá? Que é um motivador aí no caso, é o aumento da qualidade e força competitiva da China no mercado internacional. Então a China, ela não é de hoje que ela é uma grande potência, né? Mas ela por muito tempo se restringiu a fabricar componentes, né, e produtos de segunda categoria, tá? Então por muito tempo a China não era algo que preocupava os outros mercados, como Estados Unidos e Alemanha, que são, né, sempre potências na área industrial, principalmente a Alemanha sempre exportou tecnologia, né, e sempre teve então os outros países, né, como sendo dependentes dela na produção de tecnologia de automação, por exemplo, para equipar suas fábricas, né? E de certa maneira, os Estados Unidos, assim como a Europa, tinham as indústrias dentro do seu próprio eh, país, né, de sua própria localidade, gerando emprego ali, tornando possível, né, a economia se manter, né, interna forte, tá? E aí, acho que foi ano passado, que ganhou o Oscar de documentário aquele ah, documentário Indústria Americana, acho que é o nome. Para quem não assistiu, é muito bacana, tá? Eu assisti por causa do Oscar, não conheci, não, eu já tinha ouvido falar, mas pô, ganhou o Oscar, vamos ver qual que é, né? E realmente é muito interessante você ver
aí sim, né, uma revolução que aconteceu na indústria americana de uns anos para cá e que agora, né, como a China, né, não só lá na China começou a gerar problemas, mas também começou a trazer preocupações para dentro dos Estados Unidos, quando as indústrias chinesas começaram a entrar ali também, tá? Então, nesse sentido, a China, esse crescimento da China para setores que antes não eram preocupantes, isso gerou um incômodo, não um incômodo, mas assim, uma preocupação muito grande por parte desses governos e por essas indústrias que sempre tiveram hegemonia, né? E aí, junto com isso, se vocês forem ver algumas coisas que estão ligadas à indústria 4.0, elas têm a ver com tentar atrair a mão de obra para a indústria novamente. Então, essa diminuição da mão de obra, o que eu quero dizer com isso? É a diminuição do interesse da juventude em ir para a fábrica, tá? Assim como teve o problema do rural, né? Então, os jovens não queriam mais, né, ficar na zona rural, e isso é, é um problema em muitas ah, culturas de plantação, né? Outro dia eu estava vendo também um documentário sobre a Serra Gaúcha, né? Que é muito famosa pelos vinhos. Né, como ela conseguiu crescer, se desenvolver, hoje é referência para champanhe, vinho, e agora tá sofrendo com essa questão dos jovens também não quererem mais participar da produção. O jovem não quer mais ficar plantando e colhendo uva, né? E aí, como é que faz? Tá? Então, esse mesmo movimento aconteceu na indústria, né? Então, o que estava acontecendo? Eles precisavam, de alguma forma, atrair o jovem para a indústria também, manter a sua indústria forte, né? Com mão de obra qualificada dentro dela. Tá? E aí, né, isso aí são motivadores, né? E aí os próximos dois pontos aqui já trago como se fossem, então, dois, né, viabilizadores, né? Que vai viabilizar, tornar possível, né? Com que esses problemas gerem algum tipo de solução, tá? Então, o crescimento e barateamento de tecnologias de armazenamento, tá? Então, vamos pensar aí não sei se vocês lembram, mas quando a gente criava, eu sou da época do Orkut, né? Então, você criou o Orkut. Eu não sei se o Facebook também tinha isso, mas assim, era um limite de 5, depois 10, depois 20 fotos que você podia botar nessa rede social. Não tinha espaço livre para você colocar quantas fotos você quisesse. Era restrito, tá? Não era livre como é hoje. E de um tempo para cá, né, isso se tornou quase que ilimitado. O que alguém tinha falado aqui no chat? Eu levantei a mão, no caso. Ah, levantou. Diga, Lucas. Na verdade, eu ia comentar, eu lembro que alguns anos atrás, acho que se não me engano, uns 5 anos atrás, o custo de um HD era aproximadamente R$ 1 por gigabyte. Hoje em dia, esse é o preço de um SSD, que é, sei lá, 200 vezes mais rápido. Imagina o pendrive quando surgiu, né? Quanto que era. Eu não sei quanto é que custava antigamente, realmente o HD. Nunca parei para olhar, mas hoje comprei faz pouco tempo um SSD, é bem isso mesmo, né? Tá R$ 1 o giga, né? Então é o Sim, seguinte, sim, né? era bem isso, só que era pro Só que mecânico. pro de disco mesmo, né? Então, aí é outra métrica que o Lucas trouxe pra gente que mostra, né, esse barateamento. E aí você tem, então, hoje, você ter uma nuvem é muito barato, né? Qualquer um hoje pode ali, vocês vão gastar, sei lá, R$ 15 por mês no máximo para ter uma nuvem assim, power não, mas assim, que não vai deixar nada a desejar para vocês, tá? E aí, com isso, análise de dados e outras tecnologias, né, que estão junto aí com isso aí, cresceram também e se popularizaram, tá? Então, teve uma possibilidade tecnológica e né, um esforço, né? O esforço ele veio, né, também encontrando um caminho, né, a partir da brecha, né, dos valores, né? Se fosse muito caro para se resolver o problema, talvez ele não gerasse um boom tão grande. Então,
como estava barato, esse negócio expandiu, né? E é aquela coisa, né? Como tem demanda, você consegue produzir em larga escala e vai barateando, etc, etc. Tá? E aí, junto com tudo isso, gente, tem uma coisa que é extremamente importante. Aí cabe a nós aqui também refletir sobre isso, né? Tinha esse problema lá, né, na Europa, principalmente. Viu-se uma brecha, né, uma possibilidade, né? Não, acho que do jeito que as coisas estão andando é possível que a gente consiga fazer uma reviravolta aí, né? Só que nada disso talvez tivesse acontecido, ou a tal da indústria 4.0, né, se não existisse realmente uma iniciativa, né, do governo alemão e as empresas de lá, né? E na Alemanha a gente tem indústrias enormes, né? Eu não vou entrar em mérito, por exemplo, das indústrias pesadas como indústrias de maquinário, né, maquinário pesado, de ferrovias, de mineradoras, de navios, etc. Mas coisas que vocês devem saber, né? A Siemens, né? A Bosch, a a Beckhoff, que é outra marca de automação, e aí marcas de carro, né? Mundialmente conhecidas, BMW, Volkswagen, que é a maior montadora do mundo, e BMW, já falei, e Mercedes, Porsche, tudo isso aí, tudo alemão. Eles são muito fortes. Então, eles se organizaram, gente. Eles não deixaram com que isso, né, fosse gerando uma bola de neve tão grande que em alguns pontos eles não tivessem mais contorno, não tivessem mais como dar conta. Tá? E isso aí é algo muito importante para a gente pensar, né? Como é, o Brasil tem seus problemas na indústria. Como que a gente pode resolver? Dependendo só do governo, dependendo só da iniciativa privada, ou realmente, né, unindo forças aí para resolver as coisas, tá? E aí, gente, a gente entra então naquela imagem que eu falei para vocês. Ó. Tentei pegar uma imagem não tão, tão óbvia, tão clichê, mas elas são todas mais ou menos desse tipo. O Indústria 4.0 aqui e as tecnologias que envolvem, né, ou dão suporte para ela. Tá? E aí a gente viu então que um dos pontos ali que viabilizaram, né, foi o... Ah, eu coloco aqui manufatura avançada, que é um outro nome que se dá para a indústria 4.0, né? Porque indústria 4.0 é o nome que se deu, né, na feira de Hanover, tá? Em 2012, que esse nome veio à tona. E pegou, tá? Indústria 4.0. Mas essas ideias, essa revolução, essa mudança de paradigma já estava sendo discutida em outros lugares com outros nomes, como por exemplo manufatura avançada, tá? Que acho que nos Estados Unidos eles estavam chamando de manufatura avançada. Mas o nome que pegou mundialmente foi Indústria 4.0, tá? Que foi o nome os alemães deram esse nome aí. Então a iniciativa que eu falei ali antes para vocês, o nome dessa iniciativa era a iniciativa da Indústria 4.0 na Alemanha. Tá? E eles exportaram isso para o mundo todo. Mesmo os outros países já estando discutindo como fazer isso, eles foram os primeiros a definir o modelo, a explicar como essas tecnologias iriam andar juntas e a exportar isso para o mundo inteiro. Tá? E aí aqui a gente vê algumas tecnologias, a gente vê aqui a questão da cibersegurança, né? A gente vê a robótica avançada, a parte de cloud computing aqui, banco de dados, IoT, que é muito importante, né? Data Analytics, né? E aqui tem umas aqui interoperabilidade, os sistemas cyberfísicos, talvez, né? A gente tem uma engrenagem demonstrando uma indústria, né? E a conectividade aqui, tá? Então, várias tecnologias que envolvem a indústria 4.0. E a gente vai falar de algumas, né? A gente vai falar 4 delas, se não me engano, eu botei ali, né? Para vocês. Começando por IIoT, não está escrito errado não, tá? Então, aqui eu fiz questão de trazer esse termo IIoT, tá? Para a gente entender a diferença entre ele e o outro que é só um I, tá? Bom, a internet das coisas, que é o IoT, só com um I, Internet of Things,
é uma das tecnologias mais ligadas à indústria 4.0. Né? Para alguns é quase um sinônimo. Então, quando tu falou ali, a internet das coisas, indústria 4.0, é isso aí, tá? Então, a gente tem que aprofundar um pouco esse conceito, porque não é a mesma coisa. Bom, essa ideia de internet das coisas é apenas um dos pilares da indústria 4.0. É algo que, na verdade, né, vai afetar e já afeta, mas vai afetar cada vez mais o nosso cotidiano, pois ela está ligada a objetos, as coisas, tá? Então, IoT, Internet of Things, ela é genérica, é conectar tudo que é coisa na internet. Tá? Então, a televisão é smart, né? Que você conecta na internet e ela não só acessa o Netflix, gente, tá? Isso não é uma televisão IoT, né? Ela tem que também conseguir receber dados e comandos e te enviar informações, ela tem que conversar, tem que ser que nem uma pessoa usando a internet, ela tem que ter essa troca bidirecional, né? Senão também não adianta, tá? Então hoje, claro, tem televisões que já vem com tudo, vem com toda um software ali, um firmware, na verdade, né? Não sei nem se dá para chamar de firmware, porque é tão avançado, é um sistema operacional, né? Que já tem, sim, conexões daí com Alexa, né? Com o Google Assistant lá. Então, beleza, né? E aí tu tem sistemas de lâmpadas, sistemas de relés automáticos genéricos que tu pode usar para qualquer coisa, carros ligados à internet. Então, são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Isso, IoT, torradeira, cafeteira, tudo isso, tá? Só que na indústria, gente, os objetos não vai ser uma televisão ou um ar-condicionado que se eu pedir para ele ligar, né? Mandar aqui, Alexa, liga a luz do painel. Acho que não tem tempo dela. Alexa, liga a luz do painel. Ela vai acender lá atrás. Acendeu. Ela demorou, tem horas que ela demora mais, tem horas que ela demora menos, tem horas que ela não responde, que nem a primeira vez. Na indústria isso não pode acontecer. Os equipamentos são máquinas, usinas, né, que podem estar lidando ali com radioatividade, né, e que então possuem outros requisitos de operação. Não pode atrasar, não pode dar uma falha, um delay, não posso ter o risco de ser hackeado ali e aí comprometer toda a indústria ou o meu sistema de geração de energia, por exemplo, né? Igual lá o filme lá do Duro de Matar 4.0, né? O cara entra e começa a zonear Professor, tudo. Oi. na verdade eu estava vendo exatamente um podcast hoje sobre isso, um cara comentando sobre um malware chamado Triton, que ele foi feito especificamente para atacar controlador de segurança industrial. E os caras esqueceram em modo programação. Cara, tem toda, assim, essa questão, assim, de 3 em 3 meses, mais ou menos, a gente vê uma notícia desse tipo, né? Depois, se quiser até botar o link ali, Lucas, manda ali pra gente. Uns 3 meses atrás, teve o problema das câmeras, eu acho que era. Ou. Não, teve uma cafeteira IoT, que a primeira versão dela, os caras fizeram assim, meio protótipo, mas botaram para vender. E ela tinha uma brecha lá, então ela podia, né? A forma como é, porque hoje, né? Como é que tu liga um dispositivo IoT, você tem várias formas de você logar ele na sua internet. Você tem que ligar ele na sua internet, não, na sua LAN, né? Você conecta ele com a sua senha e, né, do Wi-Fi, e aí ele está na tua rede ali, ele acessa tudo que está na tua rede. E se você fizer isso num sistema que é vulnerável, você vai acabar liberando então esse acesso, né? E liberando com que pessoas possam, através daquela cafeteira, né, atuar sobre a rede interna e atacar, por exemplo, algum sistema de segurança da tua casa ou mexer, sei lá, às vezes até utilizar, na verdade, aquele objeto ou a tua rede para fazer ataques, né,
DoD em algum servidor específico. Então, esses malwares, eles entram como se fosse um vírus, né? Assim, no sentido de utilizam aquela teu hardware, tua capacidade, aquela tua conexão, para, né, conferir um ataque a algum servidor específico. Então, tem de tudo, tá? Então, é bem perigoso. E aí, enfim, quando a gente tem todas essas questões ligadas à indústria que, né, tornam a inserção de um componente IoT muito mais complexo na indústria, a gente chama isso agora de IoT, que é Industrial Internet of Things, tá? E aí tem autores que vão trabalhar isso de forma muito mais, né, específica, assim. Quem se interessar depois, tem artigos, né? Tem eu tenho um artigo ali da General Electric, né, que ela fala sobre isso, né? Sobre a, a Industrial Internet of Things e todas as questões que diferenciam ela de um IoT comum, tá? Beleza, pessoal? Entenderam, assim, que IoT não é indústria 4.0? Não é a mesma coisa, tá? O próximo termo aqui que muita gente usa, né? Big Data, e que a gente escuta aí por aí, né? Ele também tem suas confusões, que às vezes a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas o Big Data, ele, né, é uma realidade já antes da indústria 4.0. Porque se a gente parar para pensar, como eu falei para vocês antes, das fotos das redes sociais, né? Então imagina, né, a rede social não tem só as fotos, né? E faz um bom tempo, né, não é de hoje, que elas coletam dados de navegação. Então elas sabem onde você clicou, né? Os próprios sites têm isso, tá? Os sites, eles têm sistemas que eles veem como é que o usuário clica, por onde que ele clica, para depois eles reformatarem o site de uma forma mais, é, que renda mais, sabe? E as redes sociais fazem isso com nossos dados cotidianamente. Então, sabem qual site a gente entrou, o que a gente clicou, é, por quanto tempo a gente ficou logado ali, tudo. E tudo isso, gente, imagina então a quantidade de dados que eu, Gregory, gero por dia para um Instagram, para um Facebook, Facebook eu não uso mais praticamente. Também eu não uso quase nada disso aí muito não, mas eu entro ali e a cada segundo que eu estou mexendo, eu estou gerando dados para os caras. Então, multiplica isso pelos bilhões de pessoas que usam esses serviços, né, diariamente, aí você vai ter, né, um Big Data. E aí, com as coisas conectadas à internet, né, é de se imaginar que esse volume de dados também vai crescer. Tá? Mas uma coisa que eu coloco por último aqui, e aí, gente, essa questão das coisas é que nem a gente na rede social. Um sensor, ele vai mandar um monte de dado para a nuvem sobre um monte de coisa. Né? Então, você vai conectar algo na internet e tu pode ter vários dados sendo passados ali, desde o que ele está lendo, mas outras coisas também. Pode algum smart things aí da vida pode estar passando informações de localização, temperatura daquele ambiente, né? Entre outras coisas, tá? Só que uma coisa que eu deixo aqui bem clara é que para ser chamado de Big Data, a gente tem que ser big, tá? Tem que ser algo desse tipo que a gente está falando aqui. Alto, né? Quantidade de dados, periódicos, né? Sendo enviados o tempo todo ali praticamente, de muitas fontes, né? Pode numa própria, uma indústria só pode gerar um big data dos seus sensores, mas tem que cuidar, às vezes não, às vezes são poucos sensores, com uma frequência não tão alta de envio, né? Então que gera não tantos dados, né? Então tem que cuidar. Nem tudo que está indo para a nuvem pode ser considerado Big Data, tá? Só porque está sendo salvo num banco de dados é Big Data. Não é bem assim não, tá?
E aí o Big Data ele gera, né, um problema, tá? E esse problema é analisar esses dados. Aí eu coloco aqui a parte de inteligência artificial, né? Então, IA ou AI, vocês vão ver mais também, que é Artificial Intelligence, é a parte, né, da indústria 4.0 aí, que também torna possível que ela exista. Porque, imagina, né, vamos ver aqui, eu coloquei aqui algumas hipóteses, né? Imagina se você trabalha numa indústria e você precisa analisar, você precisa ficar olhando lá o gráfico, sabe? Ficar cuidando lá. São 10 sensores, então pensam, 10 linhas ali meio se entrelaçando, cada uma com uma corzinha ali, né? Pá, pá, pá. E elas enviam um dado de 5 segundos, tá? Então, 5 segundos, um dado novo, tá? Pá, pá. E elas não param, elas ficam 24 horas por dia, 7 dias da semana, 24 por 7 significa isso, tá? Mandando dados, gente. Então, tu vai trabalhar lá tuas 8 horas, depois vai vir outra pessoa trabalhar 8 horas e a terceira pessoa completando o turno lá dela de 8 horas, olhando um gráfico de 10 sensores, né, o tempo todo. Não tem como, né? Então não adianta você ter internet das coisas ou Industrial Internet of Things, você ter um Big Data lá, manda tudo lá, mas você tem que conseguir analisar essa grande quantidade de dados, né? Então, se fossem poucos dados, a gente analisa, faz uma média, sei lá, bota uns limiares, umas coisas, e só vê o resumo dos dados no final. Mas quando é muita coisa, gente, quando é um big data, a gente vai precisar né, da inteligência artificial. Outro aqui que eu coloquei, né? Vamos pensar não só em sensor, a gente fica meio travado no sensor ali, medindo algo continuamente, né? Mas aqui na nossa serra, aqui a gente tem pessoal que vende maçã, produz maçã e vende maçã. Mas eles exportam maçã, tá? E eles têm umas máquinas lá, né, que eles vão ver aqui que, né, vai ser exportado e o que, que fica para o mercado interno. E a produção deles aqui eu chutei, tá? Mas pelo vídeo que eu assisti, a quantidade de maçã que vem naquela esteira, gente, na velocidade que elas são selecionadas, deve dar umas 1.000 maçãs por minuto aí, tá? Então é maçã pra caramba. Imagina você ter que selecionar essas maçãs nessa velocidade, tá? Ver o que que tá bom, o que que tá ruim, descartar aquilo que é bom. Descartar não, mas separar, né? Separar o que que, o que que é mais ou menos, que dá para vender aqui pra gente, e o que que tá bonito mesmo e vai ser exportado, tá? Não tem como, tá? E aí é que entra a inteligência artificial, gente, nessas tarefas onde a capacidade humana é superada. É impossível o ser humano fazer isso ou isso aqui. Não tem condições no ser humano ficar fazendo essas tarefas continuamente, tá? Então, inteligência artificial, a gente, não é aquilo que a gente vê em filme, tá? Tá longe disso. Tá? Tem algumas coisas, tem alguns sistemas aí, né, que eles estão desenvolvendo, que são mais genéricos, que aí consegue simular mais como se fosse um pensamento, né? Mas normalmente, inteligência artificial é algo muito específico, tá? Mesmo aquelas, a gente às vezes pega, quando a gente escuta, outro dia eu escutei que juntaram as músicas do Nirvana numa inteligência artificial, não sei porque escolheram Nirvana, mas tudo bem. E aí, a inteligência artificial escreveu uma música nova do Nirvana. E todo mundo que escuta diz, não, é uma música que tem tudo a ver com o estilo de música do Nirvana. Mesma coisa para pinturas, você pega lá uma inteligência artificial, treina ela com as pinturas de um artista e ela cria uma pintura nova daquele artista, que tem os traços do artista, quem olha assim pensa, pô, essa aí eu não conhecia, né? Então, existe isso, só que isso é específico, tu não vai conseguir fazer com que a inteligência artificial que pintou lá o Picasso, novo lá, consiga cantar a música do Nirvana nova também, ele não faz as duas coisas, tá? Hoje em dia é mais ou menos assim, então tu faz uma inteligência artificial específica para alguma coisa. A inteligência artificial que separa a maçã, talvez não consiga separar a pera, porque pera é verde, maçã é vermelho. O treinamento foi feito para quando não for muito vermelho, você descarta, por exemplo, né? Aquela maçã que não é muito vermelhinha, vai embora. E a pera já não, a pera já tem outros parâmetros, né? Então, é só para vocês entenderem que a inteligência artificial, né, tem, né, essas funções onde a capacidade humana
é superado. Não é algo tão romântico como a gente vê em filmes, tá? Mas hoje em dia ela está sendo usada em tudo, gente, tá? Tudo. Na máquina, na foto que vocês tiram no celular de vocês, tem muita inteligência artificial ali. Muita, tá? Para estabilização, para melhorar a qualidade, para, né, ressaltar as cores, para diminuir o ruído e suavizar. Então, quando você chega num limite onde aquela câmera no celular, daquele tamanho, ela não tem mais como melhorar, porque a câmera, o que que é o ideal? A câmera tem uma lente desse tamanho, né, que entre bastante luz, tem um sensor grande, onde os pixels, né, eles possam ser, né, bem separados, né, também não, mas quando você atacha, né, pega tudo, bota num celularzinho ali, a mecânica do negócio já é um limitador. E aí você tem que implementar muita tecnologia de pós-processamento daquela imagem para ela ficar boa. Então, no celular, por exemplo, toda vez que você tirar uma foto, fazer um vídeo, pode ter certeza, tem muita inteligência artificial ali dentro, tá? E no resto, gente, como é que o Google Tradutor detecta a língua, a língua que está sendo escrita ali? Alguém imagina? É inteligência artificial, tá? Mas é uma coisa muito simples. Não sei se alguém tem ideia do que seja a forma com que o Google detecta a língua que está escrita o texto. Por padrões, na verdade. Um padrão do quê? Palavras, assim? O... não, pelo É a dicionário de fonética. palavras que você está usando, pela sintaxe, pela estrutura da sentença, pela... É a fonética, não é os consoantes, essas paradas. Isso, quem falou isso aí? Peraí. É o Douglas. Douglas. Isso, eu não sei que termo tu usou agora? É fonética, né? Porque, tipo, é igual na nossa língua, a gente tem certas letras que são muito mais usadas. Tipo, A é 30% das palavras, consoantes É, são... acho que fonética é o jeito que fala, mas tem a ver Isso. exatamente isso que você está falando. Lucas, daria para fazer como tu também colocou, só que seria muito mais pesado, né? Não, eu Demoraria mais, né? achei que fosse texto, achei que fosse texto. É. Não, é texto mesmo. O texto mesmo, se tu for pegar as palavras, analisar, é muito mais demorado. Sabe o que ele faz simplesmente? Ele pega todo aquele texto, faz um histograma das letras, basicamente, né? Quantas vezes cada letra apareceu naquele texto, e ele vai falar por aí. Tipo, se tiver muito K, W, Y, não é português, sabe? O português não usa muito essas letras. Então, foi treinado, né? Esse algoritmo treinado com várias línguas e aí cada uma tem uma impressão digital desse histograma, né? Vocês aprenderam não sei se foi com o André que vocês aprenderam isso, mas vocês aplicaram isso em metrologia, né? Mas em estatística vocês aprendem. Quanto mais a gente, acho que com o André, o teorema do sopão, não tem? Que ele fala lá, quanto mais você joga, mais Sim, sim. parecido fica, né? Então, o teorema do sopão é isso aí, tá? Não vai ter uma curva normal, né? O teorema do sopão é para dizer que tudo vai virar uma curva normal no final das contas. Mas na língua, né? Se você for treinar vários textos de várias línguas diferentes, você vai ver que você vai chegando a um histograma, né? Dessas letras, todas as letras do alfabeto com uma impressão, como se fosse uma impressão digital, com um formato bem padrão, né, de cada linguagem. Então, você joga um texto e aí compara esse histograma, né, com o original. Claro, não é comparar assim, a inteligência artificial se separa em grupos, né? E ela vai detectar simplesmente pela contagem de letras, tá? De cada letra, quantas vezes ela apareceu naquele texto. E quando né, isso aí eu lembro que eu descobri quando eu estava iniciando o estudo de inteligência artificial, eu achei fantástico, porque imagina, gente, uma coisa tão simples, tão, tão, tão barata computacionalmente, né? É muito barato fazer isso, né? Em questão de processamento. E é assim que se detecta, tá? Então, para vocês verem, às vezes a gente quer detectar, e a inteligência artificial tem disso, você tem que extrapolar, né, algumas formas como a gente vê o mundo, porque a inteligência artificial ela vai conseguir enxergar coisas, né, tirar conclusões observando outras coisas
que a gente não observa, tá? Que são, então, a escolha das features, né, para treinar um modelo de inteligência artificial, tá? Bom, então é isso. Então tá o tempo todo, né? Então, desde um tradutor, uma câmera, a rede social nem se fala, tá, gente? É o grande problema das redes sociais, na minha opinião. É o algoritmo de inteligência artificial que está ali rodando para você, teoricamente, ver só aquilo que tu gosta, né? Então, para mim isso é um grande problema, tá? Mas está ali o dia inteiro, né? Rodando um algoritmo para ver o que vai aparecer na próxima rolagem do seu feed, o que vai aparecer para ti, tá? Isso aí quem decide é um algoritmo de inteligência artificial, tá? Bom, e aqui, por último, gente, o Cloud Computing. Tá aqui é aonde vai estar tudo isso que a gente falou até agora, mais ou menos. Eu coloquei aqui, né? Se você precisa criar um site hoje, você não vai utilizar o seu computador para hospedá-lo, né? É muito difícil que você vai querer deixar um servidor rodando no teu computador para segurar um site, porque tem que estar disponível 24 horas vezes 7, tem que ter toda uma questão de segurança, você tem que ter um IP fixo, público, né? Você tem que ter uma capacidade de upload alta. Então, um monte, assim, para quem realmente tem muita necessidade. Então, hoje em dia, você não hospeda o site no teu computador, né? Passou-se muito tempo isso aí, né? E a mesma coisa, né, que eu coloquei até o tradutor do texto, né? Você não abre um programa de dicionário para traduzir, né? Você vai utilizar um recurso online também. Então, ou seja, você você está usando um recurso, você nem sabe onde é que está o tradutor, né? Onde é que está rolando, onde é que está o servidor disso, você não sabe. Não vai usar algo no teu computador, tu vai usar algo na internet. Então, aqui na verdade, são duas coisas diferentes, né? Eu quis colocar que hoje a gente não hospeda mais serviços ou sites no nosso computador e também muitos aplicativos, muitas aplicações, muitos programas, a gente não roda mais também no próprio computador. A gente roda isso, né, utilizando o navegador, né? Quantidade de coisas que hoje são disponíveis pelo navegador que antigamente a gente tinha que baixar, né? O próprio Google Meet aqui que a gente está, né? Ele está rodando no navegador. Antigamente a gente teria que baixar, instalar, né? O Skype, né? Antigamente só tinha o Skype para fazer isso aí. E esse antigamente não faz muito tempo. Tá? Ô, professor, Oi. e também tem a dificuldade que se você for rodar no seu computador, por exemplo, você só tem um CDN. Ou seja, você só tem um lugar de onde você pode distribuir o seu conteúdo. Ou seja, se Isso. uma pessoa da Rússia quer acessar seu site, ela tem que conectar com você que está no Brasil. Não tem como você ter um servidor mais perto dela. Exatamente. Então são várias questões. E também se o teu servidor, né, se pegar fogo, perdeu tudo, né? Então, quando você trabalha hoje com recursos, né, de hospedagem aí, de cloud computing, né, você tem todos os recursos de espelhamento, né, desses teus dados, backup, e você consegue clonar, né, espelhar, né, tudo que está num em outro em tempo real também, que foi isso que o Lucas falou, para disponibilizar, né, sites e serviços, seja lá quais forem, em diferentes servidores pelo mundo, né, para deixar mais rápido o atendimento às requisições. Tá? E a indústria 4.0 ela está sendo arquitetada, ela foi, né, a ideia dela é baseada nisso também. Tá? Nem tudo irá rodar dentro dos computadores da fábrica. E a conexão ininterrupta então com a internet se torna algo essencial. Então, você precisa ter internet o tempo todo na indústria hoje, tá? Então, a gente estava trabalhando com uma empresa que quer botar a máquina dela na internet, né? E eles estavam cogitando fazer um servidor, né?
utilizar um servidor deles. E eu expliquei tudo isso que eu estou explicando para vocês agora, gente, não faz sentido, né? Tem todas essas restrições, né? E eles entenderam, né? Então, eles vão trabalhar com uma máquina na Amazon. Então, o que a gente faz aqui normalmente, né? O banco de dados lá que vai salvar o Big Data lá, a inteligência artificial que vai rodar também, eles vão estar hospedados ou são disponibilizados, e aqui eu vou explicar a diferença, em serviços como a Amazon AWS, que é o mais confiável e mais estável, né? Na Microsoft Azure, tem o do Google também, com o Google Cloud, acho que é. Tem o IBM Watson, é a super máquina da IBM. Mas a IBM tinha também um serviço de cloud, que agora eu não lembro qual que é. Mas enfim, tu pode ou criar uma máquina, por exemplo, lá um Linux, né, que é o que eu uso, e você roda, né, teus programas lá, monta teu banco de dados lá, disponibiliza ele. Ou você pode já utilizar serviços, né? Por isso que eu coloquei aqui disponibilizado. Você pode já pegar tudo meio prontinho, é só configurar lá na AWS, por exemplo. Você quer um serviço de armazenamento, você não precisa criar banco de dados, né? Você precisa realmente criar as tabelas lá dentro, mas já tem o banco de dados pronto para ti. Só conectar, né? Ele gera lá para ti. Tem hoje o que é chamado de serviço de bucket também, que são para coisas mais que não são dados que vão ficar necessariamente lá tabelados, né? Então também são disponibilizados. E tem serviços de inteligência artificial já também, que é só você configurar e usar. Isso eu ainda não cheguei a usar. Eu, por enquanto, levanto uma máquina, né? E rodo inteligência artificial, né, lá nessa máquina, né? Eu que faço tudo. Mas o próximo passo é você consumir serviço de inteligência artificial, tá? Professor, Oi? eu tenho uma dúvida, que esse servidor ele fica na Amazon, certo? Como é que fica o teu problema de privacidade? Se tu não quiser que algum dado que tu tá hospedando, que teoricamente eles podem ter acesso, né? Então, isso aí, se a gente entrar nesse mérito, aí a gente fica refém aí do quão suspeito você é, assim, sabe? Quão paranoico. Porque, Então, diga, Lucas. depende da empresa. A minha empresa a gente não usa nenhum serviço de cloud, se eu não me engano, a não ser muito específicos que a gente tem parceria porque questão de privacidade. É, isso é uma questão muito complexa, realmente, porque teoricamente eles não poderiam, né? Quando você utiliza ali, você está utilizando o serviço deles. E na verdade, para eu logar na minha máquina na AWS, eu tenho que ter uma chave, tá? É tudo criptografado. Então, eu só não sei lá se os dados salvos estão criptografados. Aí depende também se você criptografa o teu banco de dados, por exemplo, né? Então, tudo isso vai envolver o que você vai implementar de segurança. Por exemplo, se eu estou salvando o banco de dados, tá? Quem que fez a pergunta, só para eu poder responder direitinho? Eu, O professor Douglas. Douglas. Tá. Então, Douglas, digamos que eu estou usando a AWS para salvar meus dados, né? Lá, banco de dados. Se eu criptografo esses dados e mando eles para o banco de dados criptografados, aí eu tenho a, a garantia, né? Tão quão forte for a minha criptografia de que esses dados não vão ser acessados, né? Então, vai depender então do nível de segurança que eu implemento sobre esses dados, né? E, mas, por exemplo, o dados que não são criptografados, acontece, por exemplo, com esse bucket que eu falei, né? Esse bucket, ele tem a segurança lá interna dele, que é, por exemplo, para salvar fotos, né? Então, eu acredito que as fotos, por exemplo, que você salva hoje numa rede social, ele deve usar algum tipo de serviço de bucket lá no fundo para salvar essas fotos, tá? E você pode fazer isso para um site, por exemplo, né? E você pode tornar essas imagens ou esses arquivos públicos ou não.
tem lá dentro do sistema uma segurança. Agora, se a AWS, se a Amazon, né, ela fez lá no sistema dela um serviço de backdoor, assim, né, para não, ele restringiu ali na interface, né, ninguém fora daqui tem acesso, mas nós, através desse nosso serviço de backdoor aqui, a gente consegue acessar enfim, investigar, né, fazer espionagem para o governo e etc. Eu não duvido de nada, tá, essas coisas aí, então... Mas com relação, por exemplo, à rede social, que é um desses problemas grandes que a gente tem hoje, né, da nossa privacidade, eu larguei, sabe, assim, ó, não, eu apenas, como se diz, aceita que dói menos, sabe, a questão da rede social. Então, vai muito disso, tá, Douglas, assim, a princípio a tua segurança, ela é totalmente garantida, a privacidade é totalmente garantida, né, diferente de rede social que realmente é explícito lá que você tá, tudo que você faz ali está sendo vendido, mas nesses serviços, não, nesses serviços, teoricamente, tudo que você está fazendo ali está protegido. Aí, se existe alguma forma de eles burlarem isso e utilizarem seus dados, daí é uma questão de realmente quanto você acredita ou não que isso seja possível. Eu não duvido que seja possível, mas eu também acho para isso dar certo, sabe? Tem muita empresa grande que usa isso. Então, será, sabe? Eu não tenho capacidade de investigar e saber o quão seguro é isso, mas uma empresa de grande porte que vai utilizar esse serviço, ela vai fazer essa investigação, né? Então, que nem eu tô que nem programa da History Channel, né? Alienígenas do passado, por exemplo, que falam, no final das contas dizem, e isso é um mistério. Ninguém sabe o verdadeiro, né, a verdadeira resposta. Então, é mais ou menos isso, tá, gente? No fundo, é um mistério, tá? Acredita quem quiser. Tá respondido? Tá, valeu, professor. Bom, gente, indo para frente, eu trouxe aqui quatro exemplos, tá? Sobre... Não, eu trouxe 3 exemplos, tá? De aplicação, então, da indústria 4.0. Então, primeiro eu trago aqui, né, que está ao nosso redor, né? O nome indústria 4.0 já traz, né, no seu nome indústria, então, assim, está muito ligado à questão industrial. E, claro, indústria hoje você pode chamar música a indústria da música, né? Então, que não tem nada a ver com máquinas, né? Mas talvez esse nome indústria ele caia, talvez algum dia aí por terra e comecem a chamar isso tudo de outra coisa, tá? Porque tá em tudo que a gente trabalha hoje e está envolvido, tem tecnologias que estão ligadas à indústria já, né? A gente poderia falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, professor. Indústria 4.0 é a inserção dessas tecnologias, né, tecnologias da informação, principalmente, na indústria. Por isso que o nome é Indústria 4.0. Mas a gente vai ver que não existe mais muita separação entre as coisas, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo restrito, né, de chão de fábrica, né, com um sistema de manutenção preditiva assistida por inteligência artificial. Então, estou falando de um sistema totalmente indústria 4.0. Ele é um sensor, né, aplicado no equipamento que vai medir vibração daquele motor, por exemplo, e eu vou treinar, né, aquele sistema de inteligência artificial para detectar alguma vibração, né, fora do padrão daquele motor, e ele vai alertar então o meu sistema. Isso é chão de fábrica total, né, ligado, né, a IoT, cloud computing, inteligência artificial, todos esses, né, conceitos que a gente viu até agora. Daí, num outro lado, né, num conceito aqui, num contexto doméstico, a gente pode ter uma casa inteligente, que se ajusta, né, a temperatura dela de acordo com a rotina interpretada. Quem que interpreta isso também
uma inteligência artificial, tá? E não tem nada de industrial aqui, certo? É uma casa, é um sensor de temperatura, é um ar-condicionado. Então, não tem nada de indústria. Então, a gente tem esses dois mundos aí que utilizam tecnologias parecidas, mas que eles não têm nada a ver. Então, por isso que um é a indústria 4.0 e o outro a gente chama de IoT só. Mas, gente, a gente pode unir os dois mundos. Isso está acontecendo cada vez mais, tá? Onde uma linha de produção, por exemplo, funciona a partir de um modelo de predição de demanda, alimentado pelas métricas de compra do seu e-commerce. Então, a gente tem uma linha de produção que, né, ela vai produzir a peça A, B, C ou D, né, da cor A, B, C ou D, né, de acordo com as compras. E não é um toyotismo onde saiu a peça, né, eu tenho que repor ela lá na fábrica, né, para evitar acúmulo de estoque e tal. Não, é uma evolução disso. No sentido que eu não vou, né, eu tenho que manter um buffer de estoque, ok, mas é algo não linear, é algo que está sempre mudando e de acordo com a compra do cliente. Então, eu vou criando um histórico de compras para aquela época do ano, do produto, na loja tal, né, na cidade tal, no estado tal. Então, assim, eu pego vários parâmetros, né, e eu vejo, não, hoje a gente vai fabricar X peças, né, desse tipo e X da outra, porque a tendência, pelo histórico que a gente analisou, é que vai sair bastante dessas peças agora, desses produtos, né, agora, nessa época. Então, já vamos nos adiantar, né, de acordo com um modelo de previsão e vamos produzir. Né, isso é um TCC de um colega de vocês aí, do Gustavo, tá, Belmonte. Ele vai defender na terça-feira que vem, às 18 horas. Então, depois quem quiser assistir, é pública a defesa e eu posso mandar o link para vocês, tá, gente? Então tem tudo a ver até com o que vocês estão fazendo. Ele usa o Factory.io, usa o CodeSys para simular uma planta, tá? Mas ele não fica, né, no chão de fábrica. Ele manda esses dados, ele alimenta a planta, né, a partir de um sistema de inteligência artificial desse tipo, tá? Então são os dois mundos unidos. Então a indústria 4.0 está dentro da nossa casa, está aqui quando a gente vai comprar alguma coisa num site, tá? Tá ligado ao mercado financeiro, tá ligado, né, ao preço das coisas no mercado, ligado a tudo. Tá? Beleza, gente? E por fim, então, ó, estamos chegando no fim dos slides, mas agora a ideia é apresentar para vocês um pequeno exemplo, tá, gente? Uma coisa muito, mas que vocês podem aplicar no trabalho de vocês, ou no PI, ou, né, ambos, porque é a mesma coisa, praticamente. Que é, então, né, dentro do contexto aqui da nossa disciplina, né, utilizar dois protocolos que a gente ainda não utilizou, que é o OPC UA, tá, gente? O que vocês estão usando é o OPC DA, que é um OPC mais antigo, ele é voltado para o Windows apenas, então ele tem complicações também de interoperabilidade, ele não foi planejado para a internet, então quando você tenta exportar dados via OPC para fora, né, utilizando a internet, tem vários problemas. Já o UA Unified Architecture, então arquitetura unificada, já pensa então em sistemas na internet. Tá? Então esse OPC aqui é diferente do que vocês utilizaram até agora. E o MQTT, né, que a gente já viu aí na apresentação do seminário, né, e a gente vai utilizar isso para monitorar um processo industrial. Mas a gente não vai aplicar aqui inteligência artificial, nem Big Data, nada desse tipo, porque não tem Big Data para a quantidade de dados que a gente está olhando aqui. Mas a ideia é mostrar para vocês aqui, né, um sistema aqui onde a gente vai ter um chão de fábrica. Então aqui a gente está representando a rede industrial, né, de chão de fábrica, onde a gente tem cabos, né, conectando esses dispositivos. E a gente vai ter o APC-UA aqui ou o Modbus TCP também. Um sistema local aqui de análise, então uma escada, né, local.
E a gente vai ter esses dados, eles podem vir aqui para um gateway que fale Ethernet e mande esses dados para um sistema de gestão, aqui um ERP, por exemplo, como seria tradicionalmente. Né? A indústria tradicional ela faz isso, né? Então você tem dados de chão de fábrica, um SCADA, esse SCADA aqui ele faz um resumo dos dados e manda esses dados lá para cima para o pessoal lá de terno né, e na mesinha ali analisarem e tomarem decisões. Mas ao mesmo tempo, esses dados eles vão vir aqui para um gateway e ele vai transformar esses dados então aqui. Poderia ir direto via OPC para lá também, OPC UA, mas aqui eu resolvi, né, enviar esses dados via MQTT para uma nuvem. E essa nuvem eles podem, né, puxar então esses dados lá também na parte de gerência, se eles quiserem, no celular, né, em casa, via MQTT ou até mesmo através de uma API utilizando HTTPS. E também eu posso disponibilizar isso para outras pessoas, até dentro da fábrica ou fora. Tá? Então, para começar, gente, vocês vão pegar o celular aí, o computador, acho que vocês estão no computador já, quem sabe já peguem o computador aí, vão no Siga, ou eu vou pegar e botar aqui, já está todo mundo aqui tá todo mundo por aqui, vou botar no chat. E acessem esse dashboard, tá? Assim que vocês acessarem, vocês me dão um ok aí. No caso, só abrir o link mesmo? É só Abriu. abrir o link. Estão vendo aí um painel com 3 cards, né? Produção direita, produção esquerda e produção frente. Confere? Sim. Sim. Bom, gente, para mostrar para vocês. Então, se a gente pegar aquela arquitetura que a gente viu antes, né? Aqui, vamos abrir ela de novo. Vamos olhar. Ixi, agora. Aqui, direto. Isso. Voltando aqui para a aula, a gente volta rapidinho para vocês olharem aqui. Eu tô com o mouse aqui, deixa eu ver, tem a canetinha, tem um laser. Então o laser aqui está mostrando esse cara, que ele pode ser um dispositivo físico, tá? Específico para isso, tá? Existe hoje no mercado vários que fazem isso, que converte um protocolo para outro. Isso é o que a gente chama de gateway, tá? Nesse caso, esse gateway, eu estou usando esse gateway no próprio computador. No meu próprio computador, estou rodando um programa que faz isso. Que lê, então, via o PCUA do chão de fábrica aqui, do Factory.io. Factory.io não, desculpa. Do CodeSys, né, do meu CLP. Então, tá aqui o CLP, esse branquinho aqui é o CLP. Esse CLP aqui me envia os dados via PCUA. Eu leio nesse gateway e envio esses dados via MQTT para um broker. Tá? Um broker é um servidor, que MQTT, que nem o pessoal já explicou no seminário. E aí, gente, vocês estão via, né, nesse caso HTTP, né, acho que nem é HTTPS, agora tem que olhar ali se ver. É HTTPS, vocês estão, né, vendo esses dados, tá? Via uma página web aí que foi criada nessa plataforma chamada Tago.io, tá? Ela é de graça, o básico dela, tá? Vocês podem criar uma conta se quiserem e brincar com ela. E ela é uma plataforma para IoT, tá? Então, por vocês terem aqui, cadastram dispositivos, configuram eles para como que eles vão se conversar com essa plataforma e vocês montam dashboards para disponibilizar esses dados, tá?
Então, um lado é o... Deixa eu ver aqui. Ah, meu CLP caiu, será? Uma ponta a gente tem aqui o chão de fábrica, o nosso CLP. Isso aqui vocês estão bem acostumados já. E na outra ponta a gente tem o dashboard. Aqui, isso aqui que vocês estão vendo. Ó, agora ele zerou tudo aqui porque meu CLP tinha parado, né? Então, o CLP desligou, ligou de novo. Começou com as contagens tudo em zero. Tá? O que está no meio do caminho? Esse cara aqui, gente. O tal do Node-RED que eu passei para vocês até do PI lá, tinha até comentado, né? Mas aí junto com o trabalho ia ficar complicado. Mas esse cara aqui tá rodando no meu computador 127.0.1 e ele é um programa, tá, gente? Ele aqui só tem essa linguagem de blocos para facilitar a nossa vida. E aí eu tenho as bibliotecas, então eu instalei aqui a biblioteca de APCOA. Eu pego os dados que estão sendo disponibilizados aqui pelo Symbol Configuration via APCOA, tá? Eu consigo então, acessar cada variável. É um pouquinho diferente do APCDA, mas tá? Você já tem uma ideia mais ou menos de como é que é, né? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que é. Então, por exemplo, tem esse programa que é o iExpert. Ele serve para a gente ver os servidores OPCOA que a gente tem rodando. Então, opa, aqui, esqueci de mudar o IP. Só para vocês verem como é que a gente configura. Tá? Então, aqui ó, vai estar... Ele conectou com o meu CodeSys e aqui tem todas as informações. Ó, vejam como tem um monte de informação sobre o CLP, mas aqui estão as variáveis, então, disponibilizadas, né? Então, cada variável dessas vai ter um endereço, aqui, um ID dela, e é esse endereço que eu copio aqui e configuro aqui no Node-RED para ele buscar, tá? Então, tem formas, né? Então, aqui eu consigo também, acho que eu clico e arrasto aqui, né? Eu consigo ficar visualizando aqui também, por exemplo, né? Aqui eu peguei o send, né? Eu quero o contador, né? Ó. Então tá zero aqui, né? Então é um programa para navegar e encontrar as coisas, né, no servidor. Para mim serve como eu consigo encontrar isso direto aqui pelo Node-RED, mas é muito mais complicado. Eu tenho que fazer muito mais programação aqui. Então é mais fácil usar um outro programa que já está pronto. Só vem aqui, copio o endereço e configuro aqui. E aqui então ele vai fazer só uma formatação, tá, da variável para mandar no formato correto via MQTT. Então aqui esse bloco envia via MQTT para o servidor da Tago.io. E aí aqui tem a configuração de segurança com o token, que é uma chave específica que diz, não, esses dados que estão sendo enviados para esse servidor têm ligação com esse dashboard. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o negócio funcionando. Então, a gente aqui tá, vocês já conhecem muito bem, né? Eu quero que vocês acompanhem agora lá no dashboard, lá que eu vou acompanhar aqui no meu celular e vocês acompanhem aí no dashboard de vocês a contagem da fábrica. Deixa eu ver aqui. Talvez aumente a velocidade de simulação. Pode ser. Vamos ver se não vai dar problema no CLP. Eu acho que não, porque lá eu não coloquei nenhum temporizador. Eu acho que não vai dar problema, não.
Ah, tem um problema que ele tá acelerando aqui, ó. Ele acelerou. Ele não deu certo aquele tempo que eu tinha deixado ali dele. Eu pausei? Não, né? Eu parei aqui? O que houve? Será? Deu algum problema? Ali, ó. Aquilo lá era pra ter recebido. Vamos botar ali a caixinha ali. Acelerar, cara, sempre corre o risco de dar problema quando acelera. Ó, o que ele deu? Deu erro de novo aqui. Devagarinho ele nunca deu erro. Mas como é que tá a produção aí? Acho que a física dele não é acostumada, não é preparada para quando a gente 8,3. acelera muito. É. Não foi nada pra frente ainda, né? Ah, agora foi, ó. Vai uma lá pra frente, ó. É, eu vou deixar no máximo em 2 aqui, que tava funcionando melhor quando era em 2. Vamos ver. Ó. Então tem aí pra vocês 10, 5 e 2. Isso aí, né? Agora vai ter mais. Tá, gente? Então, não. Ó, aqui né, tá o dashboard. Ah, e dá para também ver aqui o próprio o local, né? Eu falei para vocês que na arquitetura tinha um local. O Node-RED aqui ele também está disponibilizando localmente para mim o mesma questão, né? O mesmo gráfico aqui de produção. Tá? Então, da mesma forma como a gente tem na nuvem aí, como vocês estão vendo, tem aqui. Tá? Beleza, galera? A aula de hoje era isso, tá? A ideia era mostrar para vocês uma aplicação dessas, mostrar que é possível, né? De forma, não mostrei para vocês o desenvolvimento, mas eu montei, tá? Montei isso aqui, claro que eu já conhecia, já sabia como fazer, mas essa parte aqui, a configuração aqui do Tago e aqui essa programação já estava pronta, né? O Factorio já estava pronto. Mas a integração, hoje eu fiz em 1 hora, hoje de manhã, tá? Criando aqui o meu dispositivo no Tago.io, que ele daí cria o broker também automaticamente, MQTT, e configurando ele aqui no Node-RED também, né? Para isso já incluindo, eu não sabia como fazer essa formatação aqui exatamente, então com certeza, se for para fazer agora, refazer tudo isso aqui dá para fazer em 15 minutos, tá? Para vocês perceberem a facilidade que é para configurar uma plataforma dessas que disponibiliza dados online para a produção, né? Então, vocês poderiam utilizar aí, né? Quem sabe no Payday vocês falam, não, professor, a gente não vai mostrar o supervisório, não. Vocês acessem esse link aqui que os dados mais importantes estão lá, né? Daí já dá aquele ganho, né? Claro que vocês vão mostrar o supervisório também, mas instiga, né, os professores já a conhecerem algo novo, né? Uma nova possibilidade. Tá? Fica a ideia. Alguma dúvida, alguma colocação, pessoal? O de 0 a 5 aí de vocês subiu alguma coisinha? Ajudou essa aula no entendimento da indústria 4.0? Sim, com certeza. Então, agora vocês vão ter o restante da tarde para o trabalho, né? Fica disponível a aula e eu fico disponível para tirar dúvidas, caso seja necessário. E semana que vem tem a apresentação do PI, certo? Dia Então, 18, eu acho. essa semana, gente,
Oi, Douglas. Então pra dia 18, né? Tem que confirmar. Tava aqui olhando. 18 é domingo. Então eu confundi, desculpa. Então, assim, gente, precisando aí de mim essa semana, quinta-feira, não esqueçam que é meu horário de atendimento, tá? Então, vou estar disponível para ajudar vocês naquilo que for necessário. Eu acho que até a gente tinha combinado que nessa quinta eu ia. Ah, não sei se era com vocês, se era com outra equipe, outra turma de PI, para ver algumas outras coisas. Mas, enfim, fico disponível sempre, né, naquele horário para atender vocês, tá, gente? Essa aula estará disponível depois, tá?